Olá, professor, boa noite. Meu nome é Carolina e eu vou estar aqui explicando para o senhor, parte por parte, desse código que o senhor tinha solicitado para a gente fazer, para que ia completar a nota da N2. O código ele era a criação de uma biblioteca que ia implementar listas duplamente encadeadas, que foi o que a gente fez aqui. Primeiro, a gente começou, incluindo as nossas bibliotecas. Depois aqui embaixo, a gente definiu as estruturas do nosso código. Então, a estrutura do livro vai ser dividida em 3 partes. A gente criou aqui essa struct livro. A gente criou essas variáveis título, autor e ano. Título e autor, eles vão ser strings do tamanho máximo de até 100 caracteres. Já o ano, ele vai ser um número inteiro. Nessa parte bem daqui, a gente usou essa estrutura para representar um nó na lista, Esse nó, ele contém o livro, O nó node, ele vai conter o livro e 2 ponteiros, que são esses daqui. Que é esse aqui, o prev, ele é para apontar para o nó anterior, e esse daqui, ele é para apontar para o próximo nó. Isso vai permitir com que a gente navegue tanto para frente quanto para trás da nossa lista. Nessa parte aqui, é uma estrutura que a gente criou para poder armazenar as informações dos livros. A estrutura biblioteca, ela vai ter esses 2 ponteiros, que é o read e o tail. Eles vão apontar para o primeiro e o último nó da lista. E eles vão ser usados para gerenciar a nossa biblioteca. Nessa parte bem aqui, a gente é uma função que a gente criou para poder criar uma nova biblioteca. Ele vai alocar a memória dinâmica para uma estrutura de biblioteca e vai inicializar os ponteiros read e tail como nulos. Então, vai indicar que a biblioteca ela vai estar inicializando, ela vai estar vazia. Nessa parte, a gente criou essa estrutura para poder adicionar um novo livro na nossa biblioteca. Então, a gente criou um novo nó, que é o nó node, que vai inicializar com um novo livro para ser adicionado. Se a biblioteca ela estiver vazia, o novo nó ele vai ser tanto o read quanto o tail. Caso contrário, se ele vai ser adicionado, o novo livro, ele vai ser adicionado ao final da lista. Aí ele vai ajustar os ponteiros do prev e do next para manter a estrutura duplamente encadeada. Nessa parte bem aqui do código, essa parte inteira, foi só para a gente poder remover um livro da nossa biblioteca. Ele vai percorrer toda a nossa lista. Aí a gente vai dar o nome do livro, A gente vai colocar o nome do livro que a gente quer que seja removido. Aí ele vai procurar baseado no nome que a gente deu. Aí, caso o livro seja encontrado, ele vai ajustar os ponteiros prev e next para poder ser removido. Ele vai juntar os ponteiros dos nós vizinhos, para que o livro que a gente selecionou seja removido completamente da lista. Aí, caso o nó que foi removido ele seja o primeiro ou o último ponteiro, o ponteiro read e tail eles vão ser atualizados. Essa função free que a gente usou aqui é para liberar a memória alocada pro nó. Nessa parte aqui é a parte que a gente vai usar para poder listar
todos os livros da nossa lista. Então, ele vai percorrer toda a nossa lista, aí ele vai listar os livros de título, autor e ano, um seguido do outro, até chegar no final, até chegar no último. Essa parte daqui é a função que a gente colocou para poder liberar a memória alocada da nossa biblioteca. Então, ela vai percorrer toda a lista, liberando a memória de cada nó. E aí, no final, ela libera a própria estrutura da biblioteca. Essa parte daqui é a função principal, assim, que vai estar sendo exibida, que vai estar mostrando, tipo, o início, né, menu gerenciamento da biblioteca. Aí ele vai ter essas opções aqui que a gente colocou, que a gente botou lá em cima, que é para poder adicionar o livro, remover o livro, listar todos os livros e sair do menu. Aí aqui a opção da gente escolher uma opção. A gente usou o Switch Case porque era mais fácil, que a gente estava usando muita coisa. Então, ele vai digitar o livro. Aí, essa aqui é a parte para a gente remover o livro. E bem aqui embaixo, a gente colocou essa opção aqui. Deixa eu descer aqui para ficar melhor. A gente colocou essa função, liberar a biblioteca, que ela é para poder liberar a memória alocada da nossa biblioteca. Agora eu vou mostrar aqui para o senhor o código rodando. Pronto. Bem aqui você pode ver que ficou... Aqui tá sem acentuação porque eu tava tentando colocar, só que começou a dar um erro nas palavras, aí eu fui tirando. Por exemplo, vamos colocar uma opção, adicionar livro. Digite o título do livro, eu vou colocar Harry Potter. Autor, J.K. Rowling. E ano, eu não sei o ano, então eu vou estipular que ele foi lançado no ano de 2001. Pronto. Eu vou adicionar mais um livro. Eu vou colocar aqui Jogos Vorazes. Autor do livro Suzanne Collins. Ano de publicação 2008. Vou colocar aqui Game of Thrones. Autor George Martin. Ano de publicação eu não sei, então vou colocar anos 2000. Agora eu vou pedir para ele listar os nossos livros. E aí ele vai exibir aqui por ordem que a gente foi adicionando, que a gente colocou lá em cima. O primeiro a ser adicionado ele vai ficar aqui e o último ele vai aqui para trás. Tá, Jogos Vorazes, autor e ano. Aí eu quero remover um livro. Então eu vou aqui. Digite o título, vou remover o primeiro. Agora eu vou pedir para ele listar de novo. Agora, Jogos Vorazes, que era o segundo, ele passou a ser o primeiro e esse aqui continua sendo o último. O livro dele foi removido. Aí aqui eu só saio e finalizo o sistema. Então foi isso, professor. Esse foi o código que a gente fez. A gente não conseguiu fazer a parte gráfica, tanto por não ter muito tempo, porque a gente foi tentando fazer, só que não estava dando certo, estava dando muito erro. E como a gente já estava sem tempo, a gente resolveu não colocar. Mas esse é o nosso código, ele vai estar no nosso GitHub. Eu vou também colocar esse vídeo no YouTube.
E eu também vou colocar ele no meu GitHub, que vai estar na parte do meu README que eu já coloquei lá. Então é isso, muito obrigada. Espero que tenha dado para entender todas as partes do código.